Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o horário que estejam me ouvindo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com a educação e com o ensino da área de cartografia, geomática, topografia de uma maneira geral, para todos aqueles que façam dela a sua profissão ou a tenha no seu currículo. Vamos tratar neste vídeo da questão número 8 do concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil, para engenheiros cartógrafos. A Marinha vai precisar, nas próximas décadas, de muitos engenheiros cartógrafos, dada a sua costa de grande extensão, rios volumosos e também bacias hidrográficas muito extensas e navegáveis, regiões como a Amazônia, a chamada Amazônia Verde e a Amazônia Azul no mar, que é metade da área da Amazônia Verde, na Antártida, acordos internacionais. Então, nessa área de cartografia náutica, é uma área muito promissora e que é um campo de trabalho vasto que os engenheiros cartógrafos poderão se dedicar muito a ela. Vamos então a essa questão. A questão número 8 aborda o seguinte tema. Manda observar essa figura. Essa figura, sim, trata de uma seção meridiana, uma elipse, a seção meridiana, e traz essas linhas aqui que representam um ponto P aqui na superfície do elipsoide, no caso na elipse, e uma série de direções traçadas a partir desse ponto P, e essas direções fazendo ângulos com o eixo horizontal da elipse meridiana. Então, essa distância definida aqui, primeiramente ele define a distância de A até C como sendo o semi-eixo maior do elipsoide, essa distância BC como sendo o semi-eixo menor do elipsoide. Essa distância de P, desse ponto P, até cruzar aqui o semi-eixo maior, é a pequena normal, essa distância PE, PM, e a distância PR do ponto do elipsoide até cortar esse eixo de simetria da elipse é chamada grande normal, P, a grande normal. E esses ângulos formados entre as direções e o equador, né, do elipsoide são o ângulo entre a normal e o equador é a latitude geodésica. O ângulo entre essa linha que vai do ponto ao centro do elipsoide é a latitude geocêntrica, né? Essa é a geodésica, essa que eu acabei de falar é a geocêntrica, e essa linha aqui, que é uma radial tirada do centro do elipsoide, uma radial qualquer, o seu ângulo com o equador é chamada latitude reduzida do ponto P. Dados esses ângulos e essas direções, ele pede para demonstrar que a tangente da latitude geocêntrica é igual a 1 menos a excentricidade do elipsoide ao quadrado, entre parênteses, né, multiplicado pela tangente de φ, que é a latitude geodésica. E o item B pede para demonstrar que a tangente da latitude reduzida é igual a 1 meio d, quer dizer, a raiz quadrada de 1 menos a excentricidade ao quadrado vezes a tangente de φ, a tangente da latitude geodésica. Vamos então fazer a demonstração desses dois itens, né? Então vamos
vamos nos basear nisso, vamos partir dessas linhas que ele deu e nos apegar inicialmente a essa linha aqui em que tem a latitude reduzida. Ó. Essa latitude reduzida é traçada, se fosse com compasso, centrando o compasso aqui em C, abrindo o compasso até A e traçando aqui esse arco de círculo. E essa radial tirada aqui seria a latitude reduzida. Então vamos fazer a demonstração. Vamos definir inicialmente e deduzir as equações paramétricas da elipse e a relação entre a latitude geocêntrica e a latitude reduzida. Então estão traçados aqui nessa figura os dois círculos diretores da elipse. Está esboçado aqui uma maneira de construir a elipse, uma maneira gráfica. Existem várias maneiras, né? Esse raio da circunferência interna é o semi-eixo menor da elipse e o raio da circunferência externa é o semi-eixo maior da elipse. Então, para traçar uma elipse, um processo geométrico é feito da seguinte maneira: tira-se uma radial do centro desse sistema de coordenadas aqui, da origem desse sistema de coordenadas x, z, e essa radial vai cortar os dois círculos diretores. Quando a radial cortar o círculo diretor externo, pelo ponto P, duas linhas, tira-se uma paralela ao eixo dos polos, uma paralela ao eixo Z, uma paralela aqui ao eixo de rotação da Terra. E onde a radial cortar o círculo interno, que gera esse ponto P', pelo ponto P' tira-se uma paralela ao semi-eixo maior, ao equador, onde essas duas retas auxiliares se encontram. A interseção delas é um ponto P, que é um ponto da elipse. Fazendo-se isso com várias radiais traçadas aqui do centro aqui da origem desse sistema de coordenadas, vai se gerando vários pontos de interseção dessas retas paralelas ao eixo dos polos e paralelas ao equador em vários pontos, e esses pontos unidos formam então a elipse. Então esse ponto P é um ponto da elipse, e esse ângulo que a radial forma com o eixo do semi-eixo maior, o eixo do equador, é a latitude reduzida. Então está aqui a latitude reduzida do ponto P. A distância aqui do ponto P, a normal aqui, a perpendicular tirada do ponto P até o equador, é essa ordenada Z, e a distância do centro da elipse até essa perpendicular tirada do ponto P até o semi-eixo maior é a abscissa do ponto P. Então, x e z são as coordenadas cartesianas correspondentes a esse ponto P que pertence à elipse que está esboçada aqui por essa linha verde. E as coordenadas paramétricas, então, da elipse são determinadas assim. Essa abscissa x, reparem que nós temos aqui, nesse círculo diretor externo, essa distância do centro aqui da circunferência externa até o ponto P, duas linhas, é o semi-eixo maior da elipse, é a distância A. Então essa distância A, que é o raio dessa circunferência externa, que é o semi-eixo maior da elipse, projetada no equador, ela vai ser projetada pelo cosseno de U. Então,
essa distância aqui do centro até P2' é A. Então, A cosseno de U vai dar essa projeção aqui em X. Então, X é A cosseno de U. E, por outro lado, a ordenada Z é determinada da seguinte maneira, né? Então, esse ponto P' aqui, que nós definimos, já passamos ainda há pouco, ele está aqui no círculo diretor interno. Então, essa distância do centro até o círculo diretor interno é o raio dessa circunferência. É B, é igual ao eixo polar da elipse. Então, essa distância aqui, do P até o Equador, essa distância é igual ao Z. Essa ordenada aqui é igual a essa. E nesse triângulo retângulo formado aqui, em que a hipotenusa é B, e esse ângulo aqui adjacente, aqui, o ângulo formado entre o Equador e essa radial, é U. Então, esse cateto oposto é B, que é a hipotenusa, vezes o seno de U. Então, Z, esse Z aqui, que é igual a esse, né? É Z, é B seno de U. Pronto. Então, o Z vai ser igual, dividindo-se uma pela outra, Z divididos por X é igual B dividido por A, e aqui seno de U por cosseno de U vai dar tangente de U. Então, isso vai ser... essa vai ser a metodologia usada para fazer a demonstração. Nós vamos procurar fazer com que essa relação Z sobre X seja o pivô das demonstrações. Vamos procurar colocar todas as latitudes, já temos aqui a latitude reduzida, em termos de Z sobre U. Vamos tentar colocar a geocêntrica também como a razão entre G sobre U, a geodésica também entre G sobre U, e depois é só aplicar a propriedade assim, transitiva. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Vamos aplicar isso. Então, vamos aqui procurar, então, essa razão Z sobre X relacionada com a tangente de Psi, essa latitude geocêntrica. Então, nesta figurinha aqui, nós temos o ponto da elipse e o ponto, essa reta que vem da elipse até o ponto. Não confundam com a reta que veio da latitude reduzida. A que veio da latitude reduzida, ela foi tirada radial aos dois círculos. O ponto da latitude reduzida está mais aqui em cima. Esse aqui está na elipse, no elipsoide. O correspondente à latitude reduzida está fora do elipsoide. Então, este ponto P aqui, reparem, ele tem a latitude reduzida aqui, e reparem que está um triângulo retângulo aqui, ó. Olha o triângulo retângulo em que esse cateto é a latitude reduzida e esse Z sobre X são os catetos oposto e adjacente. Então, Z divididos por X é a tangente de Psi. Então, já temos aqui essa razão Z sobre X como a tangente de Psi. Eu aproveito aqui, vou mostrar aos senhores que eu vou demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais nessa demonstração, porque eu vou aproveitar para explicar, embutir um pouco de aula aqui, para aqueles que não estão lembrados, que se lembrem que na demonstração a resolução é muito mais rápida do que eu estou fazendo aqui. Eu estou introduzindo aqui um pouco da didática, que é o caráter do canal. Então, nós temos então aqui, ó, que essas duas quantidades são iguais, né? Tangente de Psi é igual a B sobre A, tangente de U. Duas quantidades iguais a uma terceira, a terceira é Z sobre X são iguais entre si. Então, a tangente de Psi será igual a B sobre A tangente de U. Então, já temos aqui, então, uma relação entre a tangente
entre a latitude reduzida e a latitude geocêntrica. Mas repare que entrou aqui o B, o semi-eixo menor e o semi-eixo maior da latitude. E na expressão a demonstrar, não existe o B sobre A, existe a excentricidade. Nós temos então que colocar esse B sobre A em termos de excentricidade da elipse, né? Então vamos colocar esse B sobre A em termos da excentricidade da elipse. Aproveitando aqui para recordar a definição de elipse. Então a definição de elipse é o seguinte: temos aqui uma elipse, temos dois focos da elipse, e esses dois focos são fixos. A distância focal aqui é 2c entre os focos, né? Já sabemos aqui que o semi-eixo maior da elipse é A e o semi-eixo menor da elipse é B. Então, a excentricidade quer dizer fora do centro. Essa excentricidade vai medir o quanto esses focos, esses dois pontos F e F', que são os focos, se afastam desse centro. Quando a excentricidade é nula, quer dizer, esses dois focos não se afastando do centro, a elipse é uma circunferência. Então, a circunferência é um caso particular de uma elipse de excentricidade nula. Então, a definição de elipse é a seguinte: é um lugar geométrico em que a soma das distâncias de qualquer um de seus pontos a dois pontos fixos, denominados focos, é igual a 2 vezes o semi-eixo maior, é igual ao semi-eixo maior, é igual ao diâmetro da elipse, né? É 2 vezes o semi-eixo. Então, PF mais PF' é igual a A mais A, 2A. E em qualquer lugar que o ponto estivesse. Se o ponto estivesse aqui, seria essa distância daqui a aqui, mais daqui a aqui, seria 2A. Se o ponto estivesse aqui, essa distância daqui a aqui, mais a distância até o foco, seria 2A. A mesma coisa aqui, ó. Se o ponto estivesse aqui nesse eixo de simetria da elipse, essa distância daqui até o foco, mais a distância de PN, o polo norte, até o foco, seria 2A. Como isso daqui é um eixo de simetria, esse triângulo aqui formado entre os focos e esses outros dois catetos, esses dois catetos são iguais, o triângulo é isósceles. Então, a soma das distâncias é 2A, então esses lados aí é A. O triângulo é isósceles, então essa distância PNF é A, e o PNF' também é A, vai dar 2A. Então isso daqui é A mais A é 2A. Essa é a definição de elipse. E daqui nós podemos então tirar a definição de excentricidade. A excentricidade é a razão. A excentricidade é a razão entre a semidistância focal, esse C, e essa semi-eixo maior, C sobre A. Essa é a excentricidade por definição. E aqui, aplicando o teorema de Pitágoras a um triângulo desses aqui, que tem como catetos o C e o B, aqui é o semi-eixo menor, e a hipotenusa A, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, A2 é igual a C2 mais B2. Isso aqui é B2. Então, esse C2 é igual ao A2 menos o P2, botando o B para o outro lado. De modo que, elevando-se aqui a excentricidade ao quadrado, que está definida aqui, nós temos que a excentricidade ao quadrado é C ao quadrado por A ao quadrado. C ao quadrado por A ao quadrado. E nós já temos aqui quem vale C ao quadrado. É só colocar no lugar de C ao quadrado o A2 menos B2. A2 menos B2. E nós podemos desmembrar isso aqui em duas frações. Botar A2 sobre A2 menos B2 sobre A2. Que o A2 sobre A2 vale 1. Então fica a excentricidade ao quadrado é 1 menos B2 sobre A2. Então,
Passando o B2 sobre o A2 para o lado de cá e o E2 para o lado de lá, o segundo membro, nós ficamos com B2 sobre E2 é igual a 1 menos a excentricidade ao quadrado. Nós queremos o B sobre A, então é só extrair a raiz quadrada, ou então é a mesma coisa elevar ao meio. Temos então aqui a relação de B sobre A em termos da excentricidade, que é então só jogar lá. Então podemos assim já demonstrar o item A. O item A quer que demonstre o seguinte, que a tangente de ψ é igual a 1 menos E2 tangente de φ. É esse o item A que precisa ser demonstrado, tá? Então nós temos aqui essa figurinha em que não sabemos nada ainda sobre essa tangente de φ, né? Vamos trabalhar um pouco nessa figura para saber mais informações sobre a tangente de φ. Então nós temos aqui que a grande normal, a pequena normal, a distância desse Pn é a pequena normal. Então aqui está uma expressão que é preciso que também o candidato saiba de cor, para não estar demonstrando tudo, que não daria tempo de demonstrar tudo. Quer dizer, alguma coisa o candidato tem que saber de cor. E essa distância PR, de P até R, é a grande normal, que nós chamamos de N, e essa pequena normal chamamos de N que multiplica 1 menos E2. É uma fórmula muito usada na geodésia, muito usada em softwares. E nós já vimos, então, que a tangente de ψ é Z divididos por x, correto? Então nós já temos essa tangente de ψ com uma razão entre Z sobre x. Vamos procurar colocar também a tangente de φ, no caso a latitude geodésica, também em função dessa razão Z sobre x. Então nós temos aqui, esse ângulo aqui, ó, que é a latitude, é igual a esse. A latitude são ângulos alternos e internos, tá? São alternos e internos, ó. Tá? Esse ângulo aqui é a latitude, é o ângulo que a normal forma com o equador. E esse aqui é o ângulo alterno interno, ó. É φ também, a latitude. Então esse cateto X, repare que forma um triângulo retângulo aqui, ó. Nós temos aqui a grande normal, temos aqui esse ângulo e temos esse cateto. Então esse cateto é a projeção dessa grande normal, a projeção ortogonal dela, sobre essa reta PP duas linhas. Então o X é o PR, que é a grande normal, vezes cosseno de φ. X é igual ao N cosseno de φ. X é... E o Z, está aqui o Z, vamos ver o Z agora. O Z nesse triângulo pequenininho aqui, ó. Tem o Z, temos aqui a hipotenusa, que é a pequena normal, que é N que multiplica 1 menos E', e temos aqui a latitude geodésica. Então o Z, reparem que é o cateto oposto desse pequeno triângulo retângulo aqui. Então vai ser a hipotenusa vezes o seno da latitude, seno de φ. Então Z vai ser N 1 menos E2, que é a pequena normal, vezes o seno de φ. Bom, já temos então aqui o X e o Z. Queremos a razão Z sobre X. Então é só dividir um pelo outro. Pronto. Chegamos na razão Z sobre X para poder igualar com essa daqui e chegar no nosso ponto. Esse N aqui pode cancelar, que já está ali direitinho, e ficamos aqui com Z sobre X é igual a 1 menos E2 seno de φ. Podemos então igualá-los. Já repetir aqui, né? Que o Z é tangente de φ. Temos então que a tangente de ψ é 1 menos tangente de φ, como queríamos demonstrar, ó, tá aqui, tá? Então vamos agora
para o item B. Demonstração do item B. O item B quer demonstrar essa relação entre a latitude reduzida e a latitude geodésica. Vamos seguir o mesmo caminho, procurar aquela razão Z sobre X. Nós sabemos que Z sobre X, já vimos lá atrás, é B sobre A tangente de U, tangente da latitude reduzida. E já vimos ainda há pouco que Z sobre X é 1 menos E2 tangente de φ. Acabamos de ver isso. Então, pegando aqui esse Z sobre X, que é B sobre tangente de U, colocamos aqui. É igual a 1 menos E ao quadrado tangente de φ. Pronto. Agora, nós sabemos que esse B sobre U é igual à raiz quadrada de 1 menos E2. Vimos, então, essa relação. Até deduzimos ela. Se não soubéssemos de cor, é rapidinho a dedução dela. Nós vimos isso. Então como B sobre A é 1 menos E2 elevado ao meio, então é só colocar aqui, ó, 1 menos E2 elevado ao meio tangente de latitude reduzida é igual a esse segundo membro aqui, ó, 1 menos E2 tangente de φ, tá? Então agora ó, é só trabalhar mais um pouquinho, uma transformaçãozinha algébrica aqui, para ficar igual ao que a figura pede, tá? Então, passando esse 1 menos E2 elevado ao meio aqui para baixo, nós já ficamos aqui no numerador com a tangente de U. E aqui o tangente de φ. Então, reparem aqui, ó, nessa fração, que nós temos aqui 1 menos E2 e aqui no denominador 1 menos E2. Então, são potências de bases diferentes, é a mesma base, potência de mesma base. A base é o menos E2. Esse 1 menos E2 é como se fosse 1 menos elevado a 1. 1 é 2 sobre 2, para ficar igualando com esse. Então fica, repetindo, fazendo a divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai seus expoentes. O expoente da base aqui do numerador é 1, é 2 sobre 2. O expoente aqui da base no denominador é 1 meio. Então, 2 sobre 2 menos 1 meio, 2 meios menos 1 meio, dá 1 meio. Pronto, está o que queremos aqui. Tangente de 1 menos E2 elevado ao meio, tá? Como queríamos demonstrar. Então, com isso acabamos, senhores. Foi uma demonstração na prova da Engenharia Cartográfica para a Marinha do Brasil. Espero que tenham gostado e apreciem e aproveitem para estudar e que sirva de motivação para fazer outras questões discursivas. E até a vista, pessoal!